Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificação para ser notificado de mais vídeos. Nana quer saber sobre o hospital para onde Yaman transferir a Zia e prender a Yaman. Vamos ver se consigo ter sucesso nisso. Quando Senghor vê que Ainur destrói os documentos de Nana, ele grita com Ainur e o joga no chão. Senghor quer contar tudo isso para Yaman. Mas Ainur faz Senghor desistir disso por pena de si mesma. Mas Ainur diz que vou lhe dizer por que fiz isso. Senghor repreende Ainur, dizendo o que você está dizendo. Mas Ainur diz que essa garota está fazendo alguma coisa, só estou tentando proteger Yusuf. Senghor sai da sala segurando os braços de Ainur e dizendo: esta é sua última chance, se eu vir outro erro, vou colocá-lo na frente da porta. Ainur, por outro lado, diz a si mesma depois que Senghor sai, que se eu for Ainur, provarei quem você é para todos. Senghor toma o café de Yaman. Yaman diz que um documento muito importante deve ser entregue a mim assim que chegar. Isso é evidente em seu rosto porque Senghor está entediado com Ainur. Yaman para Senghor e diz o que está errado. Mas Senghor rejeita Yaman dizendo algo pessoal. Nana também dá comida para Yusuf naquela época. Mas Yusuf está muito chateado com os últimos acontecimentos. Nana imita todas as pessoas da mansão para fazer Yusuf sorrir. Ao imitar Yaman pela última vez, Yaman vê tudo isso em Yaman. Então tio Yusuf diz: olha, Nana é você. Quando Nana vê que Yaman está lá, ela tem medo de me demitir definitivamente. Mas Yaman diz que não precisou trabalhar um pouco mais. Depois que Yaman sai, Nana faz Yusuf comer. Então ele diz que eu volto logo e sai. Naquela época, Senghor trouxe o documento que Yaman estava esperando. Nana também pensa em como conseguir aquele documento dizendo finalmente. Enquanto Yaman está trabalhando no escritório, Nana chega com um copo de limonada na mão. Nana joga limonada em Yaman para pegar o documento. Ele pede a Yaman que tire o paletó à força. Como Yaman estava falando ao telefone naquele momento, ele involuntariamente o tirou. Quando Nana sai com a jaqueta, Ainur pega a jaqueta e eu a limpo porque esse é o meu trabalho. Nesse momento, os documentos de Zia caem da jaqueta. Senghor os vê e os leva para Yaman. Yaman o coloca em sua gaveta. Nana vê onde ela colocou. Yaman vai para Yusuf da sala de estudo. Ao ver Yusuf inflando o balão, ele pergunta o que está fazendo. Yusuf diz que Nana queria andar de balão, mas não conseguiu. Yaman não fala nada sobre isso, mas vai fazer algo de bom para Nana. Nana, por outro lado, vai ao escritório de Yaman. Depois de abrir a gaveta, vem Yaman. Yaman diz: o que você está fazendo aqui? Nana diz que vim porque os papéis de Yusuf terminaram e ele está aqui. Yaman vai até ele sem dizer nada e lhe entrega seus papéis. Então Yaman diz a Nana que você vai amanhã. Nana fica surpresa e diz: o que aconteceu? Você está me demitindo? Yaman também disse a Yusuf: ele diz que você vai para a Capadócia, ouça um pouco. Mas Nana não aceita isso. Quando ele sai da sala, Nedim vem. Nana diz que vieram buscar o documento e se aborrece ao dizer que não tem chance. Então o telefone toca. O chamador é Idris. Ele chama Nana para falar com ele. Ao sair de casa, Nana diz a Yaman que vai alimentar os pássaros. Ainur também vê isso e segue Nana, dizendo: o que você está fazendo? Nana veio para Idris. Idris dá a Nana um aparelho de escuta e pede que ela o coloque no quarto de Yaman. Enquanto caminha pelo quarto de Nana, Yusuf encontra um baú e o deixa cair no momento em que vai colocá-lo no armário. Quando Yaman ouve um som, ele imediatamente entra na sala. Yusuf diz que deixei cair o baú ao levantá-lo. Junto com Yaman,
eles recolhem o conteúdo do baú, e a carta que Aziz enviou para Nana também caiu no chão. Mas Yaman e Yusuf não veem isso. Depois, Nana chega à mansão e Ainur a cumprimenta. Dizendo que sei muito bem onde você está, ele mostra sua foto com Idris no telefone. Nana congela ao ver isso. Vamos ver o que acontece agora. Ainur não conhece Idris, mas se ela mostrar para Yaman, o fim de Nana chegará. Não importa quanto Duygu ame Ali, ela não consegue explicar nada para o endereço. Enquanto está sentado no escritório, Yagmur vem e conta a Ali sobre seus novos planos. Vamos lá. Ali diz que vamos olhar para Yagmur para nos livrarmos dele. Mas Duygu ouve isso e fica com ciúmes do relacionamento de Yagmur e Ali. Depois que Duygu vem até ele, Ibu diz que ele tem imagens da casa de Yagmur. Feeling olha para a câmera do computador e vê Ren acionado sua própria janela. Ren veio para o lado de Duygu naquele momento. Ela secretamente observa Duygu e percebe que sua mentira foi exposta. Ele vai de lá sem ser visto por Emotion. Quando ele sai, ele liga para o amigo e explica a situação. Ren diz a ele que ele vai destruir a filmagem. Duygu, por outro lado, estava indeciso se mostrar como imagens para Ali ou não. Enquanto vai para a cantina pensativa, ele testemunha a conversa de Ali e Yagmur e diz a Ali e Yagmur: eu não quero que esse relacionamento fique sério e vá para sua própria casa de casa. Depois de Dui, Ibu quer ver como ir da câmera. Mas quando ele olha para o flash, ele vê que está infectado. Por um lado, a Emo com alegria. Ibu vai tentar salvá-lo. Vamos ver se ele consegue salvá-lo. E Azemin veio visitar Duygu. Emoção selou a Jasmine o que aconteceu. Jasmine nia Duygu para contatar tudo. A Emocan aceita isso. Mas Yagmur também ouve e diz que você não poderá me separar de Ali. Vamos ver quais serão os novos planos de Ren? Ainur arruinou todos os planos de Nana. Ainur, que estava seguindo Nana, tirou fotos dela quando a viu conversando com Idris, esperou por Nana na entrada da mansão e depois mostrou essas fotos. Ainur pensou que Nana fez uma coisa dessas para impressionar Yaman. Por isso ele diz à vovó: conheço muito bem suas intenções, garota, você tem razão, belo homem rico. Quando Nana ouve isso, ela fica muito brava com Ainur e diz para não empurrá-la. Mas Ainur tem uma fotografia. É por isso que Nana não pode dizer nada a Ainur. Depois que Ainur foi embora, ela me chamou de idiota pelo assassino do meu irmão. Ainur não vê mais Nana como uma ameaça. Então ela entra na mansão e arruma o cabelo e veste roupas bonitas. Mas ela faz o cabelo como Seher. Ele acha que pode influenciar Yaman dessa maneira. Ela se veste como ela olhando as fotos de Seher uma a uma, e já que ela tirou Nana do caminho depois que ela fez o cabelo dela, o desafio vai ficar para mim, e ela vai até ela fazendo café para impressionar Yaman dizendo que sou ainda mais bonita que Seher. Yaman fica surpreso ao ver Ainur vestido de Seher. Ainur quer dar o café, mas Yaman não quer beber esse café. Depois, Ainur interrompe Yaman dizendo isso quando o problema é contado, mas Yaman não permite que Ainur fale. Ele grita com uma expressão dura dizendo que eu não entendo. Vendo essa atitude dura de Ainur e Yaman, ela se assusta e toma o café também. Quando Nana vai para seu quarto, Yusuf vem até ela. Apontando para a caixa, meu pé bateu na caixa, tudo se desfez. Aí meu tio ajudou, a gente recolheu, mas isso fica, e dá a carta que Aziz mandou para Nana. Quando Nana vê isso, ela fica feliz por Yaman não ter visto. Yaman, por outro lado, começou a suspeitar de Nana e chama Senger de volta para ele e diz para ficar de olho em Nana.
Sanger diz que há algo que você suspeita de novo? Yaman envia Sanger dizendo apenas faça o que eu digo. Nana também colocou o aparelho de escuta no quarto de Yaman. Mas nada saiu como ele queria. Porque Yaman tomou medidas de precaução para essas coisas. Não ouço nenhum som do aparelho. Nana fica muito brava. Vamos ver até quando isso vai continuar. A emoção está em dilema. Finalmente, ele queria conversar sobre todos os fatos com Ali. Mas Ainur já colocou seu novo plano em ação. Quando Ainur tristemente parou, Duygu não aguentou e perguntou o que aconteceu. Ainur, Ali está se afastando de mim. Ela diz, porque estávamos junto com ela. Quando Duygu ouve isso, ela apenas congela e não sabe o que dizer. Ainur está mentindo sobre mentiras, não sei quanto tempo essa situação vai durar. Ali, por outro lado, está sempre contra Duygu. Quando Volkan finalmente viu que Duygu estava chorando, ele não aguentou mais e foi até Ali e disse, fique mais calmo com Duygu, não a faça chorar mais. Ali, por outro lado, se levanta ao ouvir isso e diz que não vou perguntar como tratar Volkan. A relação entre Volkan e Ali também é rapidamente tensa. Vamos ver onde essa coisa vai parar. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e comentar o vídeo para ser notificado de mais vídeos. Vê você. Desejo-lhe dias felizes.